É, então, mas tá, voltando, acho que eu me estendi demais assim nessas memórias. Voltando um pouco para a questão, né, de a gente tem uma geração também mais fragilizada agora. Eu acredito que o ambiente já é outro, não é tão tóxico quanto na minha época, mas assim, a sociedade ainda reage muito mal. Eu diria até que militar não tem tanto status quanto tinha na época, sabe? Na Hum. época, pô, você levava uma blitz do polícia, mostrava a carteira militar, pô, você era liberado, assim. Podia estar até no erro, ninguém mexia com você. Uhum. É... Agora, você ser militar no Rio de Janeiro é como você andar com um alvo desenhado nas costas, sabe? É aconselhado a andar com identidade civil, não Nossa. circular fardado de jeito nenhum. Eu lembro que tem um cara que foi meu veterano que foi alvejado num assalto na Avenida Brasil, né? No caso que ele estava, ele também era do Rio de Janeiro. E estava fardado, e foi toda uma discussão. Hoje é difícil você ver militares fardados justo por isso, para segurança. E, assim, meus amigos que foram transferidos para fora do Rio, em geral, não gostam muito da ideia de voltar para cá, não, sabe? Porque a violência aqui realmente é complicado, eles têm suas famílias, têm sua preocupação de né, não estar presentes, por acaso. E às vezes, quando vem fazer uma formação aqui no Rio, que tem algumas etapas da carreira que são assim, às vezes eles até ficam muito reclusos, saem pouco, evitam se expor, assim, né? Por Uhum. causa de todas essas questões. Porque eles são alvos da polícia? Não, Ah, dos bandidos, né? sim. Teve algumas intervenções aqui no Rio que contaram com o apoio de Forças Armadas, então desde então é complicado também para Entendi. militares, principalmente militares do Exército. Eu não, Uhum. acho que Marinha chegou a ter alguma participação, não sei. Mas militar em geral, sei lá, os bandidos, vamos dizer, misturam tudo. Sim. Então é meio complicado aqui. É, então, essa questão da sociedade, como a sociedade reage, que foi a maneira que ele se viu sem saída, né, no caso, é algo que realmente a sociedade precisa mudar. A sociedade precisa repensar isso. Os pais precisam repensar a cobrança que fazem para os seus filhos. Às vezes você vai querer o melhor para o seu filho, mas o que vai acontecer não vai ser o melhor, sabe? E uma das queixas dele é de uma cobrança excessiva do pai e nota uma ansiedade por validação, etc., que é comum até os superdotados passarem por isso. E eu passei também. É, então, às vezes isso realmente não ajuda, sabe? Realmente é algo que prejudica de verdade a saúde mental da pessoa e é um problema bem sério. E o que eu quero colocar também é o fato de você mostrar um talento acima da média, no meu caso de ser aprovado precocemente num concurso, etc. Ser o orgulho da família, o orgulho assim da região, do bairro, da escola onde eu estudei. E de repente abrir mão de tudo isso. Isso é a vergonha de todo mundo, o problema. Mas, pois é, Eu achei de, engraçado você falar isso rindo. Eu sou vergonha de é, todo mundo. é, é uma coisa pesada para um adolescente lidar, de verdade. Nossa, demais. E eu lembro que eu fui até, vou dizer, assediado por alguns cursos preparatórios caros. E eu fui até fazer uma prova de bolsa, mas que queriam, né, que eu estudasse lá e tivesse aprovação em outros concursos. Mas quando eles viram o estado psicológico que eu estava, eles meio que retiraram o apoio e não se preocuparam em dar um direcionamento, assim, vamos dizer. Inclusive a escola que eu estudava, que eu terminei o ensino médio, foi isso. Em dar um direcionamento para eu ter um cuidado, para eu ter uma melhora. Era meio, não, se você não serve pra gente, se seu emocional está Nossa. impactando o seu cognitivo, tipo, é isso. Então, o que eu quero dizer é a gente tem uma baita ansiedade por desempenho e o talento que a gente manifesta precocemente, mas quando a gente não serve mais, a gente é jogado no lixo mesmo. A sociedade é bem cruel nesse ponto. Então,
é algo que a gente precisa repensar em relação à sociedade e em relação à lida com o talento. Um comentário aqui. Você quer comentário? Álvaro José diz: eu acho que a sociedade, no geral, os pais não estão preparados para entender os sinais que levam ao suicídio. Isso é muito preocupante. Com certeza, por isso que a gente falou no início da live que é muito importante falar sobre isso, né? Não só no Setembro Amarelo, né? Em todos os momentos possíveis. Claro que não o tempo inteiro, né? Que é um tema bem pesado, mas a sociedade realmente não está preparada. Sim, e é muita negação. As pessoas não querem ver isso. E às vezes, Sim. quando percebem, já é um pouco tarde. E essa questão da ansiedade pelo desempenho, né? E como isso impacta emocionalmente a gente, que tem superdotação, a gente vê muito comentário sobre isso. E às vezes, sei lá, a gente não quer ser o gênio, a gente não quer ser a pessoa brilhante, a gente quer ter uma vida, quer ter uma adolescência, quer aproveitar as coisas que a gente gosta. E a gente não quer assim ser a pessoa com sucesso estrondoso. Muitas vezes a gente só quer viver, assim, e às vezes isso é difícil para a gente. Então, toda essa maneira doentia que a sociedade lida com o talento, que a sociedade lida com até a inteligência e tal, é bem complicado para a nossa saúde mental enquanto superdotados. E, pô, vou te perguntar, Lê, quantas pessoas você já viu relatar ou que não estão bem, ou que já pensaram, já tentaram, já planejaram tirar a própria vida, isso dentro da comunidade de superdotação? Quantas vezes você não viu isso acontecer? Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, eu sou uma delas. Eu acho que eu não cheguei a contar, né, no nosso grupo, mas eu também tive isso na adolescência, na minha primeira depressão. E foi em época de vestibular, justamente porque eu estava com um sentimento, um fatalismo, assim, de que se eu não tivesse um desempenho bom na prova, e se eu não conseguisse estudar, que eu entrei em depressão, eu não consegui mais estudar, né? Então, isso me atormentava, né? O dia todo eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir as coisas que eu quero na vida, porque eu sonhava muito alto, né, quando eu era adolescente. Quando eu vi que ia ser uma decepção para todo mundo, aí veio aquele sentimento de culpa e de que nada vai dar certo para mim nunca e que não tem solução. Para nada, a solução é morrer. E eu chegava a ficar pensando em formas de fazer isso, né? E eu lia sobre isso. E eu realmente imaginava a cena, eu morta, sabe? Mas é uma coisa que eu comentei, essa fase da adolescência é bem perigosa para isso, justamente porque a pessoa não tem vivência suficiente para saber que as coisas realmente, as coisas podem se resolver. Né? Então ela tem um fatalismo, né? Eu não tenho mais esse fatalismo porque eu vi as coisas darem errado muitas vezes, depois eu vi que as coisas andam e dão certo, que nem você falou dos seus colegas que saíram da Marinha, enfrentaram aquela pressão toda, mas hoje tem uma vida boa, né? Se esse garoto tivesse tido a ajuda que ele precisava, pô, a gente teria um puta profissional depois, né? Uma pessoa muito feliz, assim, porque ele tinha uma capacidade muito grande, esse garoto. Foi uma grande perda, assim. Sim, e o que choca nesses relatos é pensar, imaginar que nem todo mundo, né, pode estar aí para relatar assim, né? A quantidade de pessoas que relatam a depressão grave que a gente vê nas comunidades é bem chocante, né? Porque você pensa, são pessoas inteligentes, de sucesso, a maneira que é idealizado. Sim. E você vê um monte de gente com depressão. Aí, tipo, não é nada disso. Eu até ouvi um papo que existem dois tipos de superdotado, né? Os que têm um transtorno associado e estão mal, e os que não têm, e por isso.
Mas esse outro tipo não existe. Mesmo os que não tenham transtorno associado estão sujeitos às intempéries aí da alta intensidade emocional e toda essa questão da ansiedade pelo desempenho. E assim, isso impacta a vida de qualquer ser humano. Você não, você é inteligente, vai ser feliz e vai tudo dar certo. Não existe vida assim, desculpa. Você entendeu errado se você pensa isso. Então é importante a gente mostrar isso para o mundo, sabe? Vocês acreditaram numa mentira. O personagem que vocês idealizam não existe. E as pessoas superdotadas são pessoas reais, que passam por problemas reais e que precisam de cuidados como qualquer outro ser humano. E precisam de cuidados, às vezes, diferenciados, inclusive. Deixa eu dar um alô aí pro Jack, que mandou aí. Fala, Jack! A gente conheceu ele hoje, né, no nosso grupo. Quem quiser entrar, inclusive, o link está na descrição da página. Faltam 2 minutos para acabar a live. Tem alguma coisa assim que você acha que faltou você falar? Sim, eu quero dizer da importância, de novo, de buscar ajuda, de buscar tanto rede de apoio na comunidade. Às vezes uma instituição religiosa pode ajudar, até pelo acolhimento, se for um lugar que ajude, mas a maioria ajuda nesse sentido. Existem grupos de apoio, então, e dizer assim, se você que é adolescente, você que está passando por algum problema, mesmo não sendo adolescente, que acha que não existe saída, existe sim, é possível ressignificar e encarar as coisas com essa rigidez não é legal, você vai perder muita coisa boa, assim. Eu diria que eu ter feito a escolha de viver, a escolha que eu faço cada dia de novo, vale muito a pena e foi muito bom as coisas que eu vivi, fazendo as escolhas que eu fiz, sabe? Gente, a Lorena, minha cunhada, entrou. Ela é responsável por eu ter conseguido meu diagnóstico outro dia, porque ela pagou minha avaliação. Muito obrigada, Lorena. A gente está terminando a live aqui, falta 1 minuto. Até esqueci o que eu ia falar. Se você quer reiterar. Agora me deu branco. Mas é isso. Eu tinha muita coisa para comentar, na verdade, que eu anotei sobre esse assunto, mas deixa para uma próxima. A gente pode fazer. A gente pode falar mais numa próxima. Tem muito assunto ainda para a gente explorar. Show. Então continuem ligados aí, gente. A gente tem muito conteúdo para trazer do nosso planeta. Não sei se vocês sabem, nós somos extraterrestres. E a gente vai trazer muitas informações desse planeta que vocês às vezes não conhecem. Espero que vocês estejam gostando. Sim. Então é isso. Sigam a gente, vejam os nossos conteúdos. A gente tem link com planilha com profissionais que atendem superdotados. Temos um grupo de WhatsApp. Pode entrar lá e conversar com a gente. E a gente está semanalmente ou 2 vezes por semana trazendo conteúdo sobre superdotação. Ok? Beleza, então. Eu acho que ainda não deu 1 hora, porque o contador do Instagram ainda não apareceu. Mas é isso, acho que vamos encerrar por aqui, né? Vai ficar salvo sim, Lorena. Aí você vai poder assistir depois inteiro. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Assim que Vamos lá. Então, boa noite a todos. Boa noite aí, gente. Tchau, tchau.